Sobre essa questão do arcabouço fiscal, nós vamos conversar agora com o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina. Muito bem-vindo, Denis, um bom dia para você. Olá, Cláudia, muito bom dia. Denis, a nova regra fiscal aí seria apresentada somente em abril, mas o governo vai apresentar um substituto aí do teto de gastos em março. Por que houve esse adiantamento? Provavelmente o que tem acelerado essas decisões do governo de antecipar o novo arcabouço fiscal é justamente por conta dos ruídos de mercado que o Haddad citou. Então, o mercado está preocupado com qual vai ser a nova âncora fiscal, não está claro o que vai ancorar isso. Haddad já tinha falado em se basear no percentual de gastos do PIB do ano anterior. Então, assim, precisa definir se essa é a regra, precisa trazer a público, óbvio que não é uma coisa simples, é complexo, precisa vir baseado em estudos, dentro da realidade brasileira, mas a antecipação principal vem justamente porque a gente está desancorado, a gente não tem uma base para discutir e dizer se a gente vai atingir ou não, se isso é positivo para o país ou não, estamos sem diretrizes, essa é a questão em relação aos gastos, a solução fiscal do Brasil. Professora, a pergunta agora é do Cristiano Vilela. Professor, um bom dia. Essa antecipação na nova ancoragem fiscal do país, ela pode ser compreendida também no âmbito dessa disputa referente à taxa de juros em relação do governo federal com o presidente do Banco Central, Campos Neto? Quer dizer, pode ser uma medida que o governo esteja adotando no sentido de fazer com que se sensibilize o Copom e o Banco Central para uma diminuição gradual da taxa de juros no país? Olá, Cristiano, bom dia. É interessante, né, essa questão de eles estarem pressionando o Banco Central para a redução da taxa de juros básica. Mas foi muito interessante também olhar na segunda-feira, observar a entrevista do Campos Neto no programa Roda Viva, onde ele afirmou que assim, não é ele, né? Ele cumpre um papel dentro do Banco Central. Não é o Banco Central, não vai tomar uma decisão sem ter base científica de olhar o que a expectativa de mercado está apontando, porque isso vai afugentar investidores e a gente tem uma dívida pública hoje porque o Brasil precisa de dinheiro e se não ficar claro para o investidor que empresta dinheiro ao Brasil que a gente tem uma condição segura, ele não vai exigir juros menores, ele vai pedir juros maiores, é o prêmio de risco que a gente fala em economia, ou seja, existe um risco, então para aceitar esse risco, eu preciso de um pouco mais de rentabilidade, senão eu vou buscar quem me dá mais segurança. E essa insegurança que a gente vem tendo nesse início de governo é que tem mantido os juros altos, na verdade. Professor, após a reunião entre o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, Haddad disse ser favorável a uma regra exigente, porém factível. Como seria essa regra possível? O teto de gastos foi colocado, de certa forma, como impulso, né, como uma alavanca para que a gente volte a discutir o orçamento. Porque a gente tem o orçamento brasileiro praticamente inteiro engessado, né? Mais de 90% do orçamento, ele tem despesas obrigatórias, incluindo salários para funcionários e aposentados, verba obrigatória destinada à educação e à saúde. Então, precisa haver esse estímulo, não simplesmente mudar, queremos gastar mais. Sim, a gente já tem uma verba para gastar, né? O que a gente precisa fazer? É destravar essa lei do orçamento, onde a gente pode distribuir melhor o dinheiro e assim gastar melhor, né? Então, a qualidade do gasto talvez seja mais importante do que a quantidade, né? Não é gastar indiscriminadamente, mas gastar nas regiões e nos setores que existem uma demanda necessária. E o orçamento hoje engessa isso. Então, quando o ministro fala que vai ter responsabilidade, é porque ele precisa cumprir essa lei de orçamento e está sem espaço para destinar verbas a outros setores que têm necessidade. Então, talvez
o arcabouço precise vir com alguma coisa ligada ao orçamento, ligado a como distribuir melhor essa verba, para que o governo tenha espaço de mais flexibilidade para gastar esse dinheiro que está lá, está disponível, mas hoje boa parte dele está engessado, travado na lei do orçamento. Cristiano? Professor, das falas do ministro Fernando Haddad de ontem, uma me chamou bastante a atenção quando ele disse que existiria uma falsa ilusão com relação à reforma administrativa, que a reforma administrativa ou a realização de uma reforma administrativa no âmbito federal, ela não representaria uma diminuição significativa de gastos. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito desse tema, de onde o ministro tirou esses elementos. Talvez ele tenha acesso à reforma administrativa que tenha essa zero de benefício, né? O que nós vemos é muita da nossa forma de trabalhar, muitos cargos e necessidades mudaram. Hoje, o trabalho remoto é uma realidade. Então, por exemplo, né, eu citei até num outro programa que assim, existia a necessidade no passado de ascensorista, operador de elevador nos prédios públicos, porque as máquinas precisavam de operador. Isso já não tem há muito tempo, mas ainda tem pessoas que foram contratadas como ascensoristas e estão lá. E a lei obriga a ter, porque foi contratado, o cargo é vitalício. Então, assim, esse é um exemplo, né? Quantos outros cargos semelhantes, quantas outras funções semelhantes que não existem mais, que essas profissões caíram em desuso porque a tecnologia mudou, e isso vai possibilitar, sim, uma mudança em vários aspectos, inclusive no custo da máquina pública. Então, eu não entendo bem, né? Eu vejo que o governo tem esse ímpeto de gastar mais, aumentou sobremaneira o número de ministérios, e o inchaço da máquina pública vai obrigá-los a destinar uma verba extra para a parte de sustentação dessa máquina, né? Então, a lei, a revisão, né, da política administrativa pode ajudar, sim, a estruturar e melhorar a qualidade dos gastos, que é o que a gente precisa discutir aqui. Professor, ontem a Haddad falou também que nenhum país do mundo adota o teto de gastos. Isso é real e por que no Brasil é diferente? Eu não conheço todas as legislações de todo o mundo para dizer se ninguém no mundo usa teto de gastos, né? Mas, sem dúvida, um ponto que é factual, que a gente precisa ter em mente, assim, não posso gastar mais do que eu arrecado, então preciso ter limite, tudo tem limite. Talvez tenha limites ancorados em receitas ou em PIB, tem outros limites diferentes, e é isso que a gente perdeu quando esse governo falou assim, não, teto de gastos é uma bobagem, a gente não precisa ter teto de gastos. Tá bom, não precisa ter teto de gastos, então a gente vai gastar quanto? Né? Qual é o limite? Ancorado no quê? O que a gente vai se basear nisso? Então, talvez não tenha um teto com um número absoluto, como a gente tem no Brasil, que é baseado, inclusive, em crescimento e inflação. Mas todos têm um limite, e o que a gente está hoje é sem esse limite. Então, ele trazer o arcabouço fiscal vai trazer, assim, aonde vai ser ancorado o nosso limite. Quando a gente olhar para gastos, qual que é o limite de gastos que a gente tem? E, de novo, né, repetindo, essa lei do teto de gastos foi criada justamente com o intuito de se discutir o orçamento. Então, a gente precisa olhar isso, como é que a gente gasta principalmente as despesas obrigatórias. Cristiano? Professor, a Câmara dos Deputados montou um grupo de trabalho para organizar e para estruturar as propostas de reforma tributária na casa. Um grupo que tem um prazo de 90 dias para organizar esse relatório. Como o senhor vê essa possibilidade de aprovação da reforma tributária finalmente? O senhor vê como sendo importante essa inclinação da Câmara dos Deputados em trazer para si essa responsabilidade e procurar construir um consenso? É fundamental. É uma das coisas que são urgentes no país, talvez mais urgente, inclusive, que a reforma administrativa. É a gente simplificar a forma como a gente paga tributos. Uma das primeiras medidas do ministro Haddad econômicas, quando ele iniciou o mandato, foi justamente questionar o volume de litígios que temos no CARF. Por que temos tantos litígios no CARF? Porque a lei é complexa, é ambígua, é discutível,
exige lá uma compreensão e às vezes existem interpretações diferentes. Então, a reforma tributária ajudaria justamente nesse objetivo do ministro Haddad de reduzir limite, de reduzir litígio, quando a gente tem regras claras, tem uma simplicidade para se tributar as empresas, o empresário consegue ter uma previsibilidade maior de impostos, não tem surpresas no meio do caminho, não é pego por multas porque a compreensão dele foi diferente do que a Secretaria da Fazenda entende sobre a tributação. Então, precisa de uma simplificação no sistema tributário brasileiro e de uma reorganização disso. Essa reforma é fundamental. A Câmara dos Deputados tomar isso, né, tomaram a frente para tentar unificar as propostas, tentar fazer uma proposta que atinja os objetivos de agradar aos diversos ânimos, é fundamental. Então, se alguém tomou a frente e está propondo isso, vejo com bons olhos isso. Essas regras que existem hoje, professor, já foram elaboradas em 2017, né? Já se passaram 6 anos, né, desde então. Elas estão muito ultrapassadas hoje e também não deveria haver uma consulta pública? Seria possível isso para fazer novas regras mais adequadas, aí como funciona em outros países? Olha, uma consulta pública ia demandar muito mais tempo e ia atrasar. A gente já tem propostas que estão lá, bem dito, né, há algum tempo, ou seja, já houve tempo para discussão, para apreciação, já houve tempo para esclarecimento de dúvidas. Então, o que a gente precisa é tentar entrar num consenso do que é importante, buscar não aumentar a carga tributária, porque isso no final onera o consumidor final, onera a população. Se você pensar o seguinte, não, nós vamos aumentar só para a indústria. Sim, mas a indústria não vai diminuir suas margens, acabar com sua lucratividade, senão ela quebra. Ela vai repassar isso no preço. Então, qualquer aumento de tributo vai ser repassado à população. O que precisa estar em mente dos congressistas precisamos criar regras mais atuais, de acordo com as novas tecnologias, com toda a mudança que a sociedade sofreu, sem aumentar a carga tributária para a população no final. Muito bem, sobre o arcabouço fiscal, aí as novas regras, a gente conversou com o professor e economista da Faculdade de Comércio de São Paulo, Denis Medina. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Professor, um bom dia, ótima quinta-feira para o senhor. Obrigado, Cláudia, Cristiano, um excelente dia a todos. Bom,